Contratos mal feitos custam caro, mesmo quando ninguém percebe. Da mesma forma que os empresários, muitos empresários, não sabem responder quais os principais riscos a que a empresa dele está sujeita quando a gente fala em segurança da informação, ou qual o tamanho desses riscos, eles também não sabem responder quais são os riscos que os contratos deles possuem. Risco de negócio é provável que eles saibam, mas os riscos associados à tecnologia e os prestadores de serviço que ele está contratando, muitas vezes ele não sabe. E ele já assinou. E eu vou contar um caso aqui onde muitas empresas vão se enxergar e ver que existem riscos perigosos que elas podem estar correndo. Pensem numa empresa que contratou uma prestação de serviços aqui de tecnologia. Tá? O cliente final aqui, empresa, uma empresa multinacional com operação em vários países, contratou uma empresa do Brasil para prestar serviço. E essa empresa prestadora de serviços subcontratou uma empresa porque ela não tinha todos os recursos para atender, e essa empresa subcontratada subcontratou outra para completar o quadro. E isso é um caso extremamente comum nas empresas de tecnologia, aliás, em diversos ramos no nosso país, Enfim, começou a prestação de serviços, o prestador de serviços lá do finalzinho da cadeia, o quarteirizado, ele usava a máquina da casa dele. E é a máquina que ele usa para entretenimento. Essa máquina não tinha medidas de segurança adequadas para prestar serviço em ambientes como esse. Mas ele pegou e tomou o risco e prestou o serviço no cliente. Mas a máquina dele sofreu uma invasão, que ele nem sabia. E aí, com essa invasão, dados, credenciais de acesso ao ambiente do cliente final, daquela empresa lá, foram violados da máquina dele. O invasor acessou o ambiente do cliente em vários países, ele conseguiu entrar, invadir vários países, e começou a prática da extorsão na empresa do cliente final, pedindo dinheiro, senão ele ia comentar que a empresa não tem segurança e que os dados de pessoas vazaram, enfim. O cara começou a praticar extorsão. A empresa tem um departamento de segurança ativo, conteve a invasão, começou a tratar com o criminoso. Olha o tamanho do problema que aconteceu e poderia ser evitado se essas empresas tivessem uma relação transparente, proativa, de cuidar de que medidas de segurança adequadas fossem tomadas para quê? Para que o acesso fosse seguro. Poderiam ter comprado um antivírus, mas o pior não é isso. O pior de tudo é que o contrato assinado com o cliente não tinha permissão para subcontratação. Ninguém olhou praticamente esse contrato. Isso é um tremendo de um risco. Então houve uma quebra de contrato. E o contrato da empresa exigia que boas práticas de segurança fossem adotadas para a prestação de serviço de forma remota. Então a empresa que fechou o contrato, ela tinha boas medidas, só que os terceiros não. Olha o tamanho da encrenca. Poderia ser evitado com uma leitura, com alguém liderando essa situação e avisando ali os principais executivos dos riscos que essa prática poderia ocasionar. E aí tinha um outro problema também. Esse talvez não se veja muito ainda no Brasil, mas vai começar a acontecer com frequência. As empresas tinham seguro cibernético, seguro contra invasões, seguro de proteção de dados. Isso é muito comum no exterior e no Brasil está começando a acontecer com uma certa frequência, contratação desse tipo de seguro. Só que os seguros não puderam ser acionados, porque o seguro só cobria práticas certificadas de segurança da informação e que não foram utilizadas na prestação desse serviço. Então, as duas empresas com seguros enormes que poderiam ajudar a conter os danos, uma situação que poderia ter sido evitada com uma análise de contrato e com medidas de segurança e medidas de prevenção para evitar esse tipo de acesso não autorizado. O contrato tem que ser analisado com uma visão de risco. Tem que ter uma régua de risco para você enquadrar esse contrato e, a partir daí, tomar medidas de segurança adequadas para garantir que esses riscos estão contidos. A leitura de contratos dessa natureza, ela envolve tecnologia, o povo de segurança da informação, o advogado, e só advogados que conhecem esse tipo de matéria vão ter um desempenho adequado nesse tipo de função, para conter esses riscos. Então, pessoal, para finalizar, a dica é a mesma dica que a gente deu no começo. Avalie os seus contratos, classifique o risco, crie um plano de ação e vai executando para você conter os riscos, porque nesse caso, gente, a prevenção ela é fundamental. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.